Você já deve ter visto nas redes sociais campanhas estimulando o voto nulo para demonstrar insatisfação social, com a ideia de que, caso mais de 50% da população votante vote nulo, as eleições deveriam ser canceladas e novas eleições com novos candidatos deveriam acontecer. Mas será que isso é verdade? Será que é bem assim? Eu sou Francisco Porfírio, professor de Filosofia aqui do Brasil Escola. Se você está chegando aqui no nosso canal agora, já deixe sua inscrição aqui e ative o sininho também para receber as notificações do que for postado. Segue a gente nas redes sociais também, Facebook, Twitter, Instagram e o TikTok. Será que a eleição é anulada caso tenhamos mais de 50% dos votos nulos? Fazendo uma análise simples do Código Brasileiro Eleitoral, sim. Mas se a gente fizer uma análise um pouco mais apurada, a gente percebe que não é bem assim. O que causa essa confusão e faz a gente pensar que as eleições possam ser anuladas com aquela leitura simples é um artigo do próprio Código Eleitoral Brasileiro, o artigo 224. Se a nulidade atingir a mais de metade dos votos do país nas eleições presidenciais, do Estado, nas eleições federais e estaduais, ou do município nas eleições municipais, julgar-se-ão prejudicadas as demais votações, e o tribunal marcará dia para a nova eleição dentro do prazo de 20 a 40 dias. Apenas com a leitura deste trecho isolado, faz sentido. Em situações onde nenhum candidato parece representar o que queremos do poder público, seria perfeito poder evocar um voto nulo massivo e convocar novas eleições para escolher novos candidatos. No entanto, não é assim que funciona. Acontece que um capítulo específico da lei eleitoral regulamenta o modo como essa nulidade superior a 50% dos votos do pleito pode anular a eleição. Isso acontece se o candidato eleito pela maioria dos votos válidos, ou seja, os que não votaram nulo, tenha seu diploma cassado por compra de votos, segundo o artigo 41A da Lei 9.504 de 1997. Ou então, caso houver evidente abuso de poder político ou econômico na representação eleitoral, de acordo com a Lei Complementar 64/90. Ou se houver evidentes vícios, falsidade, fraude, coação de eleitores e outros crimes eleitorais, havendo assim a impugnação eleitoral com base no artigo 222 do Código Eleitoral. Ou seja, existem outros dispositivos que devem se somar à quantidade de votos nulos para poder impugnar a eleição. Mas então, para que serve o voto nulo? O que é votar nulo? E o que é o voto em branco? Qual a diferença do voto nulo e do voto branco? Bem, vamos olhar aqui novamente o Código Eleitoral Brasileiro. A partir do parágrafo 3º, serão nulos, para todos os efeitos, os votos dados a candidatos inelegíveis ou não registrados. Parágrafo 4. O disposto no parágrafo anterior não se aplica quando a decisão de inelegibilidade ou de cancelamento de registro for proferida após a realização da eleição a que concorreu o candidato alcançado pela sentença, caso em que os votos serão contados para o partido pelo qual tiver sido feito o seu registro. Ou seja, o voto nulo é aquele que não apresenta uma candidatura válida. Aquele voto em que você digita na urna um número que não corresponde a nenhum candidato. E antes de utilizarmos as urnas eletrônicas, o voto nulo já era praticado e era computado como erro. Como a cédula era um pedaço de papel onde era marcado o nome de um candidato ou até então em votações mais antigas, escrito o nome do candidato que se queria votar, havia a possibilidade de acrescentar um nome para protestar contra a eleição, criando-se assim o chamado voto de protesto. Com essa história de voto de protesto, duas histórias muito loucas chamam a atenção. O primeiro caso é o da rinoceronte cacareco, moradora do zoológico de São Paulo, que concorreu às eleições de 1959 e foi eleita vereadora, a vereadora mais bem votada com mais de 100 mil votos. Para vocês terem uma ideia, o partido mais bem votado naquele ano obteve ali um pouco mais de 95 mil votos. E o caso ficou tão conhecido, tão famoso,
que rendeu até mesmo uma marchinha de carnaval e um partido político no Canadá, o The Rhinoceros Party. Outro caso bem louco que parece representar isso que é o Brasil é o caso do Macaco Tião, candidato a prefeito nas eleições municipais do Rio de Janeiro em 1988. O Macaco Tião, morador do Zoológico do Rio, foi o terceiro candidato mais bem votado com 400 mil votos e, pasmem, ele é considerado o chimpanzé mais bem votado do mundo. Com o advento da urna eletrônica, essa história de votar nos animais do zoológico acabou, não é mais possível. Mas o voto de protesto segue existindo até hoje. Ao invés de votarmos nos animais, acabamos votando naqueles candidatos considerados excêntricos demais, ou até mesmo folclóricos. Enéas Carneiro, em 2002... Sou candidato a deputado federal! Meu nome é Enéas 5656! Clodovil, em 2006... Pisa no meu pé pra ver. E Tiririca, em 2010... Joel! O Tiririca! São belos exemplos desses votos de protesto que foram muito bem utilizados pela máquina eleitoral, pois suas votações expressivas acabaram elegendo outros deputados pouco votados. Quer entender melhor como isso funciona? Confere o primeiro vídeo da nossa série sobre eleições. E o voto em branco? Bem, antes da urna eletrônica, o voto em branco era aquele em que a cédula era entregue em branco, ou seja, sem nenhum candidato marcado. Depois da urna eletrônica, manteve-se o voto em branco com aquela tecla branco lá na urna, onde o cidadão aperta e confirma. O voto em branco tem validade? Não. Assim como o voto nulo, o voto branco não é computado como voto válido. Muitas pessoas ainda confundem o voto em branco com o voto na legenda. O voto na legenda é quando você vota em um partido ou coligação nas eleições legislativas. Para isso, o eleitor deve digitar na urna o número do partido e apertar a tecla confirma. O voto vai para o partido e demais legisladores que compõem aquele partido. Hoje em dia existe diferença então entre o voto branco e o voto nulo? Não. Mas por que essas opções do voto branco e nulo existem na urna? Porque o voto é obrigatório. Apesar do voto nulo e do voto branco serem possibilidades aqui para demonstrar a insatisfação popular com partidos e candidatos, eles não são computados como votos válidos e não têm o poder de anular uma eleição.